Boa noite a todos. Mais uma live do Informativo Cruzeiro, onde hoje nós temos a imensurável honra de receber dois grandes representantes do Conselho Gestor que trabalhou à frente do clube aí nesses últimos 5 meses. São pessoas que pegaram o clube no pior momento da história, que aceitaram trabalhar de graça para o Cruzeiro, para tirar o Cruzeiro da lama em que a última gestão o colocou. Pessoas que aceitaram deixar o trabalho de lado nas empresas, né, deixar as empresas, o trabalho e as funções em segundo plano para fazerem no Cruzeiro um trabalho de reestruturação só de bem no Cruzeiro. Carlos, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Diego. Boa noite, né? Boa noite, Saulo. É um prazer aqui estar participando dessa live e levar algumas situações aí que a torcida tem dúvida e a gente poder esclarecer. É sempre um prazer estar falando com você. Saulo, boa tarde. É um prazer imensurável ter aqui o presidente do Conselho Gestor, um dos homens fortes aí que trabalhou arduamente para tirar o Cruzeiro dessa situação. Boa noite, Diego. Boa noite, Carlos. É um prazer estar com vocês aqui. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês o que for possível de esclarecer e toda essa polêmica, todos esses problemas que nós vivemos aí durante esses 5 meses, e vamos manter aqui um diálogo e uma transparência como nós sempre tivemos. Com certeza absoluta. Então, explicando ao torcedor como vai funcionar a nossa live, nós vamos fazer uma cronologia resumida do trabalho do Conselho Gestor durante esses 5 meses, mas antes disso eu vou entrar em 2 questões polêmicas que são de interesse de todo torcedor do Cruzeiro. Eu vou tentar direcionar as perguntas em termos daquilo que o Conselho fez no geral ao Saulo, e ao Carlos eu vou tentar deixar as perguntas relacionadas ao futebol. Então, primeiramente ao Saulo. Saulo, até aquele dia que a gente teve a notícia que o Cruzeiro perdeu 6 pontos, o trabalho do Conselho Gestor era inquestionável para a maioria da torcida ou todos os torcedores. A partir daquele momento, alguma parte da torcida passou a ter uma rejeição pelo trabalho, alguns acharam que o trabalho estava sendo até jogado por água abaixo pelo Cruzeiro ter perdido aqueles 6 pontos. No outro dia, veio o esclarecimento de todos vocês, em que muitos compreenderam que o Cruzeiro não estava conseguindo crédito no mercado por você não ter a continuidade no trabalho, como que alguém vai prestar o dinheiro para o outro pagar. Muitos compreenderam, mas muitos ainda ficaram com o pé atrás. O que você tem a dizer ao torcedor que ainda tem o pé atrás em relação ao trabalho do Conselho Gestor pela perda desses 6 pontos? Diego, desde o início, quando nós assumimos, em nenhum momento nós não deixamos de saber que a dívida da FIFA teria que ser paga, né? Nós focamos nisso, como também nós focamos em futebol, e nós pegamos realmente um cenário totalmente destruído, né? Então, a gente teve, além de inúmeros problemas, nós ficamos assim numa situação quase assim de vender o almoço e pagar o jantar. Mas tudo bem. Você vê o seguinte, que até o efeito da pandemia, nós pagamos todos os salários em dia, coisa quase impossível de reverter. Até eu mesmo fiquei surpreso, porque nós tivemos muita criatividade, muita negociação, colocamos a casa em ordem, voltamos para o mercado com totalmente credibilidade, como você disse aí, tudo que pôde fazer, nós fizemos. No entanto, nós esbarramos em alguns problemas, está vendo? Vamos enumerar. A gente estava praticamente, o Carlinhos sabe disso, ele pode responder aí, que até aquele jogo lá em Varginha, o Carlinhos com muita habilidade, a gente estava com um jogador vendido, entre aspas, né, com uma negociação, e esse valor era um valor muito bom que pagaria essas 2 dívidas. E o Carlinhos, muito sábio, ainda segurou um pouquinho para ver se ele conseguia mais uns milhões para o Cruzeiro. Pois bem, a proposta foi não oficialmente feita, mas ela foi pré-feita, vamos dizer assim, pré-oficialmente feita, e logo depois veio essa pandemia, né? Você pode pegar aí o jogo de Varginha, que nós fomos lá, está dizendo, todo o Conselho Gestor esteve lá presente, que nós classificamos lá junto lá em Varginha,
e até com aquele último lance lá do pênalti do Maurício e tudo mais, classificamos, e aí a gente perdeu essa oportunidade com esse dinheiro. Logo, imediatamente, nós focamos para outras situações, né? Nós tentamos de todas as formas pegar empréstimo que foi iniciado, nós iniciamos com algumas possibilidades de empréstimo, e, posteriormente, não foi possível, porque veio com a pandemia, praticamente as instituições bancárias, todas elas se fecharam. Mas, mesmo assim, nós tivemos aí, ainda estamos em negociações com uma instituição financeira que ela foi a mesma que fez aí para o Atlético, você está vendo? E nós temos grande chance ainda de fechar e possibilitar esse dinheiro ainda, vir talvez até nessa semana mesmo, etc. Mas, não obstante a isso, em nenhum momento nós deixamos de tentar parcelar esse débito com o credor, e esse credor ele deixou, você está bem claro, que poderia ter uma possibilidade. Nós sabíamos muito bem do prazo, nós sabíamos muito bem que teríamos que pagar. Então, nós fomos tentando todas essas frentes. Em nenhum momento nós achávamos que nós não íamos conseguir, né? E aí, quando a gente percebeu que a coisa estava ficando um pouco mais difícil, o que nós fizemos? Recorremos aos grandes cruzeirenses, demos ciência aos dois candidatos à presidência do problema, para ver se eles tinham alguma solução. Inclusive, os dois candidatos, todos eles sabem também das novas dívidas. Aliás, não sabem só disso, eles sabem também de todas as dívidas que o Cruzeiro tem e toda a situação financeira, econômica, de planejamento, tudo mais que nós conscientizamos. Quem dera se o Conselho Gestor, quando ele entrasse lá em 23 de dezembro, tivesse o conhecimento que o novo presidente vai ter. E a gente nos deixa isso muito alegre, muito satisfeito da gente estar proporcionando isso. Eu tenho o seguinte, que nós tentamos de todas as formas levantar esse dinheiro, mas o descrédito do Cruzeiro é muito grande. A gente foi criticado, graças a Deus, por 5% de jornalistas aí, e talvez um ou dois torcedores, porque a maioria, pelo menos de minha parte, como presidente, eu recebi e compartilhei aqui com o Conselho, o Carlinhos pode confirmar, o tanto de mensagem que nós recebemos. A gente fica muito satisfeito de saber que nós tentamos até a última alternativa de arrumar o valor. É muito simples jogar culpa agora para o Conselho e falar o Conselho não conseguiu pagar. 6 milhões é $1 milhão, não é qualquer um. Além disso, também temos um problema do descrédito do Cruzeiro. Eu sou muito franco e transparente nas minhas coisas, sabe? Não tem que esconder. Desde que nós entramos, não só eu, como todo o Conselho, nós procuramos passar a todos a transparência e não esconder nada, tanto que nós fizemos o portal Transparência, nós sempre julgamos aí na imprensa tudo que foi possível para fazer. Mas, infelizmente, nós não conseguimos, a verdade é essa, de levantar o dinheiro, mas eu queria deixar bem claro o seguinte, na segunda-feira foi feita uma proposta de pagar 10% para o clube credor da Arábia, e Orada, exatamente. E em nenhum momento, apesar do direito deles, não foi falado que não seria aceito. Estava sendo estudado a possibilidade. Nós fomos, entre aspas, surpresos com a notificação da FIFA dizendo que nós tínhamos perdido os pontos. Inclusive, nós estamos ainda com alguma possibilidade pequena, e já passamos para o presidente, não estamos querendo também tirar a nossa responsabilidade, e ainda tem uma pequena chance aí, quem sabe, de pagar e ainda reverter esses pontos. Mas o problema maior do Cruzeiro, infelizmente, é o descrédito total e o problema também político, como você falou, porque é complicado. Como é que um banco vai emprestar um dinheiro, sendo que quem vai continuar não somos nós, vai continuar outras pessoas. As pessoas esquecem tudo que nós fizemos, né, de ter refeito a sintonia e o bom relacionamento com a CBF, com a FMF, com a própria FIFA, com o próprio Minas Arena, com todos os patrocinadores que voltaram graças ao clube gestor. Então, eu tenho comigo o seguinte, isso particularmente eu falo, o que era melhor? Era o Cruzeiro acabar ou perder 6 pontos? Para mim, infelizmente, é muito ruim, mas eu prefiro perder 6 pontos que o Cruzeiro acabar. E ele iria acabar, sim, em janeiro, pela situação que o Conselho Gestor entrou, e a gente fica muito satisfeito
e eu não tenho, eu fico muito triste, lamento demais, mas eu tenho certeza que nós fizemos a nossa parte e nós estamos deixando um Cruzeiro muito melhor do que nós encontramos. Isso aí é sem dúvida. Com certeza absoluta. Saulo, só mais duas perguntas rápidas em cima disso que você falou. A primeira é o seguinte, você falou da negociação que poderia haver de um jogador que vocês estavam vendo lá na época lá da Copa do Brasil, que classificou lá em Varginha. Esse jogador seria o Kaká, que teve uma proposta dos russos? E a segunda pergunta é o seguinte, vocês do Conselho Gestor chegaram a ter alguma conversa com o Pedrinho, que a torcida enxerga aí como um grande salvador, e é uma grande dúvida de todos os torcedores, é o seguinte, o Pedrinho foi contactado, chegou a ser pedido ao Pedrinho alguma ajuda para pagar esse valor da FIFA? Duas respostas. O Carlinhos pode falar isso melhor do que eu. Eu acho que nessa altura do campeonato a gente tem que ser transparente, como sempre fomos. Não é o Kaká também seria, o Carlinhos pode falar isso melhor do que eu. O Carlinhos esteve quase vendido com o Kaká aí, mas o problema da pandemia atrapalhou demais. Não é o Kaká seria mais um, aí, como se diz, o valor iria até sobrar. Não é o Maurício, não vou negar, é um grande jogador, mas infelizmente foi justamente, se você pegar a data do jogo de Varginha, e por uma semana depois veio a pandemia. Qual time de futebol do Brasil, acho que até do mundo, né, que fez algum negócio durante essa pandemia? Nenhum. Então, infelizmente, nós tivemos... o Dalai, nosso presidente lá, ele fala uma coisa que é verdade, nós tivemos duas pandemias, que é a pandemia do Wagner, né, da gestão anterior, e essa pandemia. Nós ficamos 5 meses na gestão, e 2 meses e meio de pandemia, né? E com referência aí ao Pedrinho, quero dizer bem claro, não foi só o Pedrinho também foi contratado, como outros grandes cruzeirenses. Todas as frentes que foram possíveis, está entendendo? Nós recorremos, inclusive aos próprios candidatos, tanto o Sérgio como o Granata, tanto o Sérgio como o Granata também foram consultados, mas nós não queremos jogar a culpa no Sérgio, nem no Granata, nem no Pedrinho, que o Pedrinho é um grande cruzeirense. É uma questão de opção dele, ou talvez o fluxo de caixa dele não permitisse, eu não quero entrar em detalhe. Todas as frentes que foram possíveis nós tentamos. Gente, 6 milhões não é tanto dinheiro assim, mas é $1 milhão. E $1 milhão, ele vale em qualquer parte do mundo, né? E qualquer pessoa que fosse emprestar para o Cruzeiro, teria que ter uma garantia. Aí eu te pergunto, qual a garantia que a gente iria dar? E aí eu volto a te dizer que nós estamos aí com um consórcio. O Carlinhos pode explicar melhor, tipo um consórcio que foi igual foi feito pelo Atlético, que pode ainda gerar um valor que dá para pagar aí a dívida do William Bigode e outras dívidas que vierem para frente, ainda que existe ainda, né? Nós temos ainda este ano 80 milhões, pelo que eu sei, o Carlinhos pode me corrigir se eu estiver errado, 80 milhões de dívida da FIFA. Infelizmente, as duas gestões anteriores foram muito irresponsáveis, não pensaram na frente, pensaram em ganhar uma Copa Brasil ou um Campeonato Brasileiro, e isso aí a conta chega como chegou, né? Mas só para finalizar, nós tentamos tudo que foi possível para levantar esse dinheiro e nós não conseguimos. Se isso aí é culpa nossa, então nós temos que reconhecer que é culpa nossa. Mas nós vamos sair de cabeça erguida porque nós conseguimos manter o Cruzeiro na trilha, nos trilhos, e temos certeza que o Cruzeiro vai sair dessa, né? Agora o novo presidente vai poder reconduzir, porque ele vai pegar a situação muito melhor do que nós encontramos. Perfeito. Carlos, por gentileza, então explica para a gente aí essas 3 situações. Possível venda do Kaká, possível venda do Maurício e essa situação que o Saulo citou para conseguir pagar as dívidas da FIFA. Bem, eu recebi uma proposta para o Maurício, a proposta era de 20 milhões pelo passe do Maurício, pelos direitos econômicos. Isso na semana do jogo com Boa. Na outra semana, nós já tivemos o jogo contra o CRB. E no domingo, o jogo contra o Coimbra, nós perdemos de 1-0 e a partir daí já não teve mais jogos, foi paralisado diante da crise dessa pandemia. Então, nesse desenrolar, que foi mais ou menos, vamos pôr 1 semana e meia, mais ou menos, dentro de 1 semana e meia, as coisas estavam bem adiantadas que o provável investidor aí, que gostaria de contratar o Maurício,
chegaria até 25 milhões. Então, nesse intervalo aí de negociações, veio a pandemia e esfriou tudo. Então, a questão do Maurício ela estava bem adiantada, iria resolver os nossos problemas, mas nós tivemos a infelicidade dessa crise, né, dessa pandemia, que aí parou, não teve como dar sequência à negociação. Ainda que nós tentamos ainda buscar essa retomada dessa negociação, nós não conseguimos. O Cacau, o Atlético do Paraná, havia feito uma proposta oficial por 60% do passe dele, que é o que o Cruzeiro tem de direito, mas nós entendemos naquele momento que 2 milhões de euros não era, o Kaká valeria mais. Tínhamos uma promessa do CSKA da Rússia que daria 4 milhões de euros no Kaká. Se você tem uma possibilidade de vender um jogador por 4 milhões, seria assim, um mau negócio você vendê-lo por 2. Então, teríamos que esperar também. E isso foi tudo dentro desse momento. Foi tudo acumulado nos dias que antecederam a pandemia. Chegando a pandemia, desestruturou todo mundo, parou todos os campeonatos mundiais na Europa, enfim. E o Cruzeiro precisava fazer as negociações, precisava de captar esses recursos, mas infelizmente não teve condição. Esses foram um dos muitos obstáculos que o Conselho Gestor teve, né, dentro da nossa gestão aí, que, se a gente for analisar de forma assim, mais precisa, nós tivemos aí 2 meses de gestão, realmente uma gestão com todas as instituições financeiras, todos os clubes movimentando, e que nós poderíamos, sim, ter obtido um sucesso maior. Mas a pandemia foi um dos grandes entraves aí para que a gente obtivesse esse sucesso. Bom, a outra pergunta, o Cacau respondia. Maurício, qual foi a outra pergunta aí? A outra em relação ao consórcio que permitirá o pagamento das dívidas da FIA. Era uma das possibilidades, né? Haja vista que muitas empresas gostariam de investir no Cruzeiro, mas diante da impossibilidade, a legislação não permite que ninguém tenha direitos econômicos dos jogadores, isso aí já foi proibido. Então, poderia sim fazer um consórcio, onde essas empresas fariam, digamos, precisaríamos aí levantar 20 milhões. Esses investidores investiriam esses valores no Cruzeiro, os direitos econômicos continuariam a pertencer ao Cruzeiro, e na eventual venda desse jogador, esses investidores teriam de volta o dinheiro investido. Porém, isso só se faz com cruzeirenses. É uma operação de confiança, não é uma operação que dá uma segurança jurídica para essas pessoas que investiriam. Então, era necessário que os grandes cruzeirenses engajassem nesse projeto. Tivemos essas dificuldades também, muitos não quiseram, de alguma forma, até porque a gente até entende que muitos paralisaram também os seus negócios, ainda que não paralisasse, caiu bastante os movimentos. Então, foi a pandemia, eu confesso para você, que foi um dos entraves maior que nós tivemos nessa nossa administração na captação de recursos. Entre outras, a questão, aí o Saulo vai entrar também, provavelmente você deve perguntar, a questão política também foi de fundamental importância, que nos atrapalhou muito na captação de recursos. Porque ninguém vai te dar crédito, né, vai dar crédito a uma gestão que quem vai pagar vai ser a outra. Então, precisava da anuência do novo presidente, do próximo presidente, e naquela ocasião não tinha nem chapa registrada ainda, só existiam especulações quem ia disputar o pleito. Então, as dificuldades foram inúmeras, mas eu tenho certeza que o que nós fizemos lá, com a ajuda, né, digamos, o Saulo vai concordar comigo, nós tivemos a ajuda de grandes cruzeirenses, que, em que pese não estarem dentro do Conselho Gestor, nos ajudaram muito. É o caso do Sandro, que foi depois para ser o nosso CEO. Nós tivemos aí o Becha, o Gigante, né, o Felipe, são pessoas assim, grandes cruzeirenses que... O Cris, né, cara?
o doutor Cris eu considero ele como do Conselho Gestor, diante da grandiosidade que é o doutor Cris, do grande serviço prestado por ele. Então, assim, nós formamos aí uma equipe de alta competência, que nos ajudaram aí em vários pontos, em várias frentes, e que nos deu a condição de passar para o novo presidente um Cruzeiro com diretrizes, com ações implementadas, com sucesso, inclusive, em algumas ações, e outras também que a gente irá implementar e que, se o novo presidente quiser, se o Sérgio quiser, ele pode dar continuidade. Eu tenho certeza que ele dará, porque só vai fazer bem ao Cruzeiro. Com certeza, Carlos. E aquela outra pergunta que eu te falei que eu te faria, que é o seguinte, que até o Henrique, que é um espectador nosso, também pediu aqui a mesma pergunta. Como que está funcionando essa transição do Conselho Gestor para o Sérgio em relação às contratações? Você anunciou que o Cruzeiro está trazendo um atacante, um lateral direito, um lateral esquerdo. Essas negociações já foram finalizadas pelo Conselho Gestor? Ou existe alguma pendência que precisa ainda de algum ponto a ser finalizado? E se tem essa pendência a ser finalizada, quem irá finalizar é o Conselho Gestor ou isso já fica diretamente nas mãos do Sérgio? E se você também pode revelar quais são esses jogadores? Bom, é público e notório que o Cruzeiro precisa de um lateral direito, precisa de um lateral esquerdo e precisa de um atacante de beirada ainda. Nós trouxemos um Angulo, mas o Enderson, inclusive, depois que ele chegou, e junto com a sua comissão técnica, o Ricardo Drubs, eles entendem que essas três posições são as carências do Cruzeiro. E eu e o Ricardo, né, buscamos aí fazer contato com os jogadores de qualidade, inclusive indicados pelo Ricardo, pelo Enderson. Fizemos os contatos com eles e eles se prontificaram a jogar no Cruzeiro com entusiasmo. Enfim, quem não quer jogar no Cruzeiro? Né? Todos querem. Sabe que esse é um momento passageiro e que o Cruzeiro voltará ao topo novamente. Isso aí não tem dúvida. Todos confiam nisso. E já demonstraram o contato com os clubes também. Eles foram muito... entenderam a situação do Cruzeiro e também se posicionaram de forma positiva da vida desses atletas. Eu não vou falar nomes, já tem alguns aí, o Daniel Guedes, por exemplo, já foi anunciado, já foi, inclusive a Itatiaia já fez até uma entrevista com ele, então esse aí não tem como ocultar mais. Mas os outros dois eu prefiro deixar a questão de ética mesmo, para não atrapalhar também as negociações. Existem os jogadores, existem os contatos, como se fosse um bolo, a massa pronta para ir para o forno. Então, agora nós vamos nos reunir com o Serginho, e se o Sérgio entender que devemos fechar esse negócio, nós iremos fechar e dar sequência ao trabalho aí, que eu tenho certeza, absoluta certeza, que o Enderson, junto com a sua comissão aí, levará o Cruzeiro aí a glórias aí, a grandes vitórias. Os torcedores aqui nos comentários estão especulando o Dourado como atacante e estão perguntando sobre a situação do Dodô. Bom, o Dourado, eu particularmente eu vi isso nas redes sociais, eu não tive nenhum contato direto com ele, conversei com o Ricardo Drubs também falou que não, mas é um jogador interessante também, assim como os outros, mas tudo depende da comissão técnica. O Enderson, ele vai fazer a avaliação do plantel, ali ele vai definir, esse fica, esse sai, esse volta para a base, esse continua, não, vamos trazer esse. Então, quer dizer, no momento que você não tem nenhuma sinalização de retorno das competições, você não pode sair contratando aí e só inchando a folha do Cruzeiro, que já está difícil a gente pagar, que já está no momento, você inchar sem nenhuma contrapartida, sem competições, sem receita, não tem como. É um bom nome, mas não tem nada, não chegamos a fazer nenhum contato, ao contrário dos outros três que já foram contactados. Agora, com relação ao Dodô, o contrato dele, no início do Conselho Gestor, quando nós pegamos, entendeu-se naquele momento que era um contrato
que era discutível, um contrato um tanto quanto lesivo ao Cruzeiro, e naquele momento o Pedro tinha assumido, me parece que o Alexandre também chegou e eles falaram para o Dodô que o contrato dele tinha encerrado e acabou. Aí o Dodô não foi treinar mais, né? O contrato acabou, encerrou, mas a verdade é que o contrato dele é válido. Ainda que seja um contrato lesivo ao Cruzeiro, no meu entender, mas ele é válido, ele tem validade. E o Dodô foi para a Justiça, nesse meio tempo eu fiz uma proposta para ele, formulei uma proposta para a reintegração dele no elenco, e ele seria muito importante nessa recuperação do Cruzeiro, iria nos ajudar muito. Conversei bastante com o representante dele, eu e o Ricardo Drubes, e eles ficaram de formular uma contraproposta para nós, e a gente ficou esperando. Aí passou uma semana, e eu mandando mensagem, ligando, tentando ficar, vamos formular, vamos resolver essa questão do Dodô logo, até porque se não houvesse definitivamente possibilidade dele continuar, nós teríamos que ir no mercado para buscar outro. Então, a emergência de uma decisão deles, de uma contraproposta, era eminente. A gente precisava disso. Aí eles foram enrolando, não passavam, eu ligava e tinha algum contato. Aí, por fim, eu entendi que a estratégia deles era esperar a audiência, e se o juiz liberasse o Dodô, eles iriam seguir o Dodô para onde eles achassem que fosse melhor. E se eles perdessem, né, se o juiz não liberasse o Dodô, se não julgasse procedente aí, essa liberação dele, aí sentariam para conversar com a gente. Então, eu acho que a estratégia deles não era necessário isso. Seria importante, tanto para o Dodô quanto para o Cruzeiro, que nós tivéssemos aí feito esse acordo e eles fossem reintegrados ao nosso elenco. Eu acho que essa seria a maneira mais fácil de resolver a questão do Dodô, até porque nós entendemos que o contrato dele é válido.